Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum. Essa frase tem, aliás, maravilhosa frase. Essa frase tem profundidade histórica, profundidade religiosa e profundidade cultural. Eu vou dizer por quê. Porque hoje nós vamos falar sobre o reino Zulu, da etnia Zulu. Certo? Reino Zulu. Ascensão 1816. 1816. Queda 1879. Ascensão 1816. Queda 1879. Língua oficial do antigo reino Zulu: isiZulu ou isiZulu. Língua oficial. Etnia Zulu. Antiga capital Ulundi. Bem, atualmente estima-se que existam 14,2 milhões de Zulus. Certo? 14,2 milhões de Zulus. Eles estão concentrados entre dois países da África, África do Sul e Moçambique. Na África do Sul, são 11 línguas oficiais, certo? Uma delas é o isiZulu, aliás, a mais falada na África. Isso quer dizer que o povo Zulu, a etnia Zulu, os Zulus, são bravos, são guerreiros. Eles não desistem dos seus objetivos, e a história deles diz isso, certo? Se eles são bantus, e são, lembrando que essa nomenclatura nasceu após 1800, né? Ela foi criada por um cientista europeu. Então, antes de 1800 não existia essa nomenclatura banto, mas depois passou a ser costume, né, chamar todos aqueles que estão abaixo da África subsaariana, né, de bantus. Ou seja, a África subsaariana quer dizer abaixo do Saara. Então, desceu o Saara, banto. Beleza? isiZulu, então, faz parte das línguas bantas. Ou melhor, faz parte das raízes do proto-banto que ocasionaram atualmente em 500 línguas bantas. Ou seja, nós temos 3.000 raízes do proto-banto. O isiZulu faz parte delas. Dessas 3.000 raízes do proto-banto. Essas 3.000 raízes do proto-banto atualmente são 500 línguas bantas. 500 línguas bantas. São línguas bantas. Para a gente entender o tamanho dessa potência cultural, dessa potência linguística. Certo? Voltando. Como foi criado? De onde saiu o reino Zulu? Bem, o reino Zulu, ele cresceu a partir de um cara chamado Shaka Zulu. O clã Zulu, da etnia Zulu, não era um clã muito visível, não era muito comentado. Mas esse cara nasceu, esse gênio nasceu, chamado Shaka Zulu. Ele nasceu em 1787. 1787, Shaka Zulu nasceu. E aí, o nascimento dele foi um marco, porque ele é uma personalidade mítica para os Zulus. Porque esse cara era um gênio da arte da guerra. Esse cara era um tremendo estrategista de guerra. Era um cara fenomenal em organização militar. E foi por causa dele, que o reino Zulu nasceu. 3 etnias viviam em guerra. 3 etnias viviam em guerra. Suazes, Entétuas e Anduandués. Estavam sempre em guerra. Até que chegou um momento que os Entétuas conseguiram dar um golpe. E o líder dos Entétuas precisava de um general, mas ele tinha um soldado. E ele já vinha observando esse soldado há muito tempo. O nome desse soldado? Shaka Zulu. Ele percebeu que esse cara tinha muito potencial. O cara estava fora da curva em potencial de estrutura, organização militar, estratégia militar. O cara sacava muito disso. E ele promoveu esse cara a general, depois que ele deu um golpe nas outras 2 etnias. Logo que ele foi promovido a general, aconteceu um outro golpe entre os Entétuas. E aí o general passou a ser o líder
o líder. Nome: Shaka Zulu. Primeira coisa que o Shaka Zulu fez: ele modificou toda a estrutura de guerra. Ele criou uma estratégia chamada corpo, cabeça e braço. Por que corpo, cabeça e braço? Bem, eles utilizavam lanças muito grandes. Então o Shaka Zulu percebeu o seguinte: aquelas lanças enormes atrapalhavam a mobilidade do exército. Então ele cortou essas lanças pela metade. Ele passou a ter uma lança muito parecida com uma espada, leve, mas também muito potente no momento de um ataque ou de uma defesa. Ele ganhou mobilidade, já não tinha mais aquela lança enorme. Ele tinha uma lança pela metade muito parecida com uma espada. Aí nós temos braço. E aí ele pensou: eu preciso defender o meu exército. E como ele fez isso? Ele criou o escudo. Braço, corpo. Mas ele não parou por aí. Ele, eu tenho mobilidade para atacar, eu tenho defesa, que é o escudo, mas eu preciso de mais alguma coisa: proteger a cabeça. E aí ele criou o capacete. Então, a estratégia dele, chamada corpo, cabeça e braço, estava completa, porque ele protegeu a cabeça, ele protegeu o corpo, certo? Capacete e escudo, e ele deixou o braço, de certa forma, protegido e livre para que fosse utilizado o ataque. Ou seja, esse cara criou equipamento de guerra, organização militar. Ele também criou uma estratégia chamada defensiva e ofensiva. Estratégia muito conhecida no meio militar. Ele tinha um posicionamento de defensiva em certos locais com elevações. Ele tinha uma estrutura de defensiva e tinha a estrutura de ofensiva em locais planos. E aí você pensa, ele mantinha uma defensiva em locais altos, onde você tem melhor visualização, e ele tinha uma ofensiva em locais baixos, planos. Um exército bem organizado e leve, e principalmente bem protegido. Você tinha quase nenhuma perda dos seus soldados, né? Você tinha um ataque potente e uma defesa bem estruturada. Esse cara virou um gênio de guerra. A conclusão foi que a primeira batalha que Shaka Zulu participou como líder e depois passou a ser rei Zulu, criando o reino Zulu, a primeira batalha que ele foi de frente, que ele guerreou, a conclusão foram 40 mil soldados mortos, andando-as, uma das etnias que viviam em guerra. E aí ele passou a dominar as 3 etnias. E a partir daí, ele levanta o reino Zulu em 1816. Esse gênio da guerra, esse gênio da organização militar. Ele também se tornou uma personalidade mítica da guerra. Ele nunca foi esquecido. Os Zulus são conhecidos pela sua excelente visibilidade dentro da guerra. Eles são guerreiros por natureza. E quando a gente vira essa balança para o mundo religioso, para o mundo astral, para essa simbologia toda que existe dentro das religiões ancestrais da África tradicional, que hoje aqui no Brasil são cultuadas dentro da matriz africana, certo? Num verdadeiro sincretismo religioso, com as liturgias todas misturadas, né, de todos os lados. Isso é o verdadeiro sincretismo religioso, quando as liturgias se abraçam, estão aglutinadas. A gente, claro, que vai lembrar de Shaka Zulu, fazendo uma semelhança exatamente com uma frase da música que nós iniciamos cantando. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum. Não tem como não comparar a imagem de Shaka Zulu, o cara que levantou, que criou o reino Zulu, dentro de guerras e guerras, conquistando e deixando outras etnias submissas, apenas com a sua estrutura de guerra, sua organização, sua estratégia,
não tem como não criar uma semelhança com o orixá Ogum, cultuados em todos os terreiros de matriz africana. Certo? Independente da gente colocar, né, atualmente como inquices, já que os bantus tinham uma relação com as divindades, os chamando de inquices, certo? Diferente dos nagôs, né, os iorubãos, né, chamavam de orixás, os queto, principalmente, chamavam de orixás, os fon e os jeje chamavam de voduns, certo? Lembrando que jeje, essa palavra, né, ela ainda é muito pesquisada no mundo étnico, porque normalmente lá no antigo Império da Omé, os fon, que era a etnia dominante, chamavam aqueles que não tinham que estavam abandonados, aqueles que estavam, os apátridas, de jeje. E aí acabou, né, com o tempo foi entendido por muitos que jeje seria uma etnia, mas não existe uma certeza sobre isso. Mas também lidavam com o astral, com as divindades, com essa nomenclatura, voduns, certo? Queto, orixás. Então nós estamos falando do orixá Ogum, o orixá da guerra, o orixá que nós semelhamos à guerra. E aí não tem como não aproximar essa semelhança dessa figura mítica chamada Shaka Zulu. Mas bem, o reino Zulu só vivia de guerra? Não. O reino Zulu tinha uma potência muito grande na criação de gado. Olha aí mais uma vez a criação de gado. Criação de gado e agricultura, certo? Essa aqui era a base econômica. Além de ter um potente exército, o reino Zulu tinha essa como base econômica a criação de gado e agricultura. Bem, mas nem tudo pode ser flores, né? Nada na África tradicional, infelizmente, são flores, né? As coisas começam a modificar. Vamos fazer um espaço temporal aqui. 1816 ascendeu, certo? O reino Zulu com a capital Ulundi. Em 1879 ele cai. E por que ele cai em 1879? Bem, em 1870, em 12 de janeiro de 1870, o Império Britânico tem uma ideia, os europeus, né? Tem uma ideia, assim, fabulosa, de maneira debochada, né? O Império Britânico teve a ideia de fazer de mandar uma determinação, tá, ao reino Zulu. E o que eles queriam nessa determinação? Eles queriam a desmobilização do exército. Eles queriam que o reino Zulu simplesmente diluísse o seu exército, certo? Eles que mandaram uma carta determinando isso. Depois, eles queriam o livre acesso dos missionários cristãos, né? Não basta. Olha só, quando nós falamos de exploração da África tradicional, tanto o colonialismo quanto o neocolonialismo, você vai perceber que tudo caminhou em sociedade com os cristãos. Gente, histórico, é científico. Ou seja, o Império Britânico mandou uma carta em 12 de janeiro de 1870, tá, ao reino Zulu, pedindo essa desmobilização do exército, livre acesso dos missionários e indenização por danos aos súditos britânicos que tentassem explorar o reino Zulu. Ou seja, eu estou aqui sentado no trono, né, do reino britânico, cismei, não foi cisma, cismei com o reino Zulu, mandei uma carta para lá falando para o rei, ó, acaba com o teu exército, também dá livre acesso
aos missionários cristãos e depois eu quero uma indenização a todos os meus súditos, né, caso eles sejam prejudicados na exploração do teu território. E por que eles fizeram isso? Por causa das jazidas de diamantes que existiam no Reino Zulu. É claro que o Reino Zulu não aceitou essa proposta totalmente sem cognição, essa proposta debochada do Império Britânico. E aí, no dia 20 de janeiro de 1870, os ingleses são derrotados na primeira batalha. Com os Zulus, certo? Foram 20 mil Zulus. 20 mil Zulus. O exército do britânico estava composto por 8 mil componentes, 8 mil indivíduos, 8 mil soldados, certo? 8 mil soldados era a composição, né, do exército britânico. Isso em 20 de janeiro de 1870. Tá? No dia 12 de janeiro eles mandaram essa carta, né, com essas 3 determinações absurdas. Em 20 de janeiro eles são derrotados, e os Zulus enfrentam, com 20 mil homens, enfrentam e derrotam os 8 mil homens enviados pelo Império Britânico. Só que o rei Zulu sabia que não dava, sabia que ia ser difícil, mesmo com uma excelente preparação militar, mas aí os britânicos já tinham uma evolução em seus armamentos, né? Então eles mandaram um outro exército, bem maior, os britânicos, e acontece a Guerra Anglo-Zulu. Até que, em 1879, os Zulus são derrotados pelos britânicos. Eles são derrotados em 1879. Em 1883, eles passam a ser um protetorado britânico. Olha aí, 1883. Bem, daí vocês vão entender de onde sai a ideia da Conferência de Berlim, que acabou em fevereiro de 1885, 26 de fevereiro de 1885, se eu não me engano. A Conferência de Berlim, liderada por Otto von Bismarck, chanceler alemão, chegou à conclusão que a África deveria ser fracionada por todos, né, por todos os europeus, todas as nações europeias, né? E aí cria-se o imperialismo, né, o neocolonialismo, com essa palavra aí como base chamada protetorado, porque todo mundo resolveu, os europeus resolveram que iriam fracionar a África e os reinos da África passariam a ser protegidos por eles. Não. Protetorado era só uma palavra, só um vulgo para exploração de todo tipo. Exploração desumana dos recursos, de todos os recursos. Simplesmente eles dizimaram, né, tudo que tinha na África, como se tudo fosse infinito, né, além das pessoas, porque nós tivemos a escravidão e depois nós tivemos a submissão no neocolonialismo, certo? E aí, repetindo, em 1883, o Reino Zulu passa a ser um protetorado inglês, tá? E em 1879 ele acabou, tá? Ele passa a ser um protetorado, mas em 1897 ele é dissolvido, tá? Olha o espaço temporal. Em 1879 ele acaba, mas não foi dissolvido. Em 1883, um pouquinho antes da Conferência de Berlim, ele passa a ser um protetorado inglês. Em 1897 ele é diluído. E em 1910 ele passa a fazer parte, os Zulus, da União Sul-Africana. Pegou bem esse espaço temporal porque ele é muito importante. Em 1879 ele acaba. Acontece a Guerra Anglo-Zulu. No dia 20 de janeiro, o Reino Zulu derrota os britânicos. Foram 20 mil soldados Zulus contra 8 mil soldados britânicos. Só que aí veio a Guerra
Anglo-Zulu. Nessa guerra Anglo-Zulu, dessa vez eles são derrotados. O reino acaba, mas não é diluído. Em 1883, ele passa a ser um protetorado britânico. Em 1897, ele é enfim diluído. E em 1910, passa a fazer parte da União Sul-Africana. Bem, os Zulus eram um povo, uma etnia muito espiritualizada, tá? Muito. Nunca abandonaram a sua religião. Atualmente, alguns são cristãos, mas a maioria ainda tem a sua religião ancestral. Por isso que eu digo, a etnia Zulu, o povo Zulu é bravo, é incansável. Vamos falar um pouquinho da religiosidade. Para quem é de matriz africana, principalmente a Umbanda, sabe o que é um fio de contas, né? Aquele fio feito com miçangas. A gente se pergunta várias vezes, de onde vem a tradição de usar o fio de contas? Por quê? Né? O que ele representa? Bem, ele representa energeticamente cada orixá, ou falangeiro, ou entidade que está, né, na coroa de cada um, determinada no ori de cada um. De maneira bem simples, certo? Mas de onde vem? De onde nós temos essa herança? Né? Nós que somos de matriz africana, eu sou de matriz africana. Essa herança existe. Essa herança vem da etnia Zulu, vem do povo Zulu, vem do antigo reino Zulu. Porque eles simbolizavam as suas energias, as suas divindades com miçangas. Cada cor das miçangas representava uma divindade, representava a posição energética dessa divindade com o indivíduo. Então é daqui, do reino Zulu, que nasce essa tradição do fio de contas colorido, cada cor para um orixá, para uma entidade, para um falangeiro, cada cor para um. É daí que vem essa simbologia energética representada pelas cores, nas miçangas. Vem dos Zulus. Algumas divindades, difíceis pra caramba de pronúncia. Vou ficar um pouquinho fora do vídeo para que vocês entendam, certo? Deixa eu me posicionar melhor, né? Vamos lá. Unculunculu. O criador da vida humana. Unculunculu. Uniwaba, o camaleão. Uniwaba, o camaleão. E por que camaleão? O camaleão representa a mudança, né? A capacidade de mudar, de se transformar, certo? Então era uma divindade também que tinha uma semelhança, era semelhada ao camaleão. O nome dela, Unuaba. Malambo, a deusa dos rios. Olha, Malambo, a deusa dos rios. Para muitos Oxum, Sinda, né, como Inquice. Enfim, o rio sempre é representado em todas as tradições africanas com uma grande divindade, representado por uma grande divindade. No caso dos Zulus, Malambo. Embaba, Mawana, Varewa. Embaba, Mawana, Varewa. Ou Vareza. Embaba, Mawana, Varewa. Deusa da fertilidade. Embaba, Mawana, Varewa. Deusa da fertilidade. Nós também temos a divindade da fertilidade, né? Iemanjá, Oxum também, em algumas qualidades, também é semelhada à fertilidade, mas, né, na Umbanda, mais diretamente, a Iemanjá. Enfim, essas são algumas divindades, né, do antigo reino Zulu, algumas divindades que são cultuadas ainda, tá, pelos Zulus, que hoje são aproximadamente 14,2 milhões de indivíduos divididos entre Moçambique e África do Sul. A África do Sul com 11 línguas oficiais, uma delas a Isi Zulu, certo? Que é
uma língua banta, que é uma raiz do proto-banto, certo? Portanto, é banto. Enfim, mais um país, mais um reino maravilhoso da África que foi dizimado por uma nação europeia, pelo imperialismo, pelo neocolonialismo dessa vez, o neocolonialismo, né, explorando com o viés do capital. Como era a estrutura política do antigo reino Zulu? Bem, você tinha o mesmo modelo de vassalagem utilizado em praticamente toda a África tradicional. Não tem nada a ver com o modelo de vassalagem utilizado na Europa, certo? Aqui ninguém passava fome, porque todo o excedente de produção era dividido para todos os clãs. Cada clã tinha um chefe, cada clã uma etnia. Então você tinha uma etnia regente, no caso aqui os Zulus, certo? E outras etnias submissas, cada uma delas com um chefe de clã, certo? Eles pagavam tributos ao reino e a produção agrícola, o excedente da produção agrícola e da criação do gado, ele era dividido para todos do reino, todos os clãs, mesmo sendo uma fonte de economia. Jefferson, mas o que é pagar tributos? Era a produção de cada clã. Cada clã mandava um pouco da sua produção para o reino. Mas o excedente era dividido entre todos, para que todos pudessem ter o que comer. E aí o reino fazia negócios, né, com os tributos que eram enviados a eles, ao reino. A etnia regente, ela fazia o comércio, mas só depois que os tributos eram pagos. Esses tributos só eram pagos depois que todo o excedente de produção fosse dividido entre cada indivíduo do reino. Desculpa. Enfim, esse modelo de administração, é claro, aqui uma sociedade totalmente patriarcal, certo? Totalmente patriarcal. Não se enganem, o reino Zulu era uma sociedade patriarcal tradicionalmente. Desculpe, é a sinusite. Enfim, encerramos aqui o nosso reino Zulu, da etnia Zulu. Eu sou um soldado de Ogum. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.